Você toma vitamina, suplementos ou medicamentos? Você sabia que isso pode ser feito de uma forma individualizada para melhorar o organismo, seu corpo? Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem Abra sua conta no Sicredi. Hoje no Saúde e Bem-Estar, a gente tem o prazer de trazer uma colega, grande colega, Adriana, sócia da Farmalab. Tudo bom, Adriana? Tudo jóia. Hoje eu quero falar com você, Adriana, sobre essa questão da individualização das suplementações, das vitaminas, porque a gente vê pessoas indo direto no balcão de farmácia e pegando vitaminas e pegando suplementos. Se bem que suplemento é difícil ter em drogarias, né? Mas vão pegando de qualquer forma. Ah, não, porque isso aqui é bom, isso aqui alguém tomou, isso aqui conheço, eu vou tomar. Adriana, explica para as pessoas o que é o suplemento, o que é essa individualização, a questão de tanto do suplemento e de vitamina. Tudo bem, doutor? Uma honra estar aqui, né, falando desse assunto. Eu acho que é um assunto muito abrangente, né? Você falou da questão das pessoas vão na prateleira. Mais que isso, vão na internet, né? E verdade. Então, assim, tem muita coisa hoje, a gente sabe disso. E é necessário ter um cuidado, né? Porque, primeiro, a gente fala em qualidade. Então, tudo que eu coloco para dentro, eu preciso saber aquilo que eu estou colocando, né? E quando a gente fala de suplemento, a gente fala de alguma coisa, uma substância que vai ajudar o meu corpo a otimizar determinada via, produção de determinado ativo ou íon no nosso corpo. Vou dar um exemplo para você. Magnésio. Magnésio o nosso corpo não produz. Ele precisa vir da alimentação ou da suplementação. Hoje, muito mais comum da suplementação. Por quê? Porque a nossa alimentação mudou ao longo dos anos e hoje a gente tem muita coisa que a gente precisa trazer através do suplemento. Então, o suplemento é aquele composto, né, ou vitamina, mineral, que vai, no meu corpo, otimizar determinado processo. Dando o exemplo do magnésio, o magnésio é um íon que trabalha dentro das nossas células e que participa de muitos processos metabólicos, né? E as pessoas falam até mais de 300 processos metabólicos, mas eu digo que vai além disso. Por quê? Porque para que as nossas células funcionem adequadamente, por exemplo, para a produção de energia, por exemplo, para relaxamento muscular, ela precisa de magnésio. Aí vamos pensar que é um íon que o nosso corpo não produz. Eu preciso da alimentação, ou eu preciso repor. Então, eu preciso usar um magnésio de boa qualidade. Aí as pessoas falam assim, mas a mudança, a alimentação mudou muito mesmo. Mas com o advento das evoluções, da suplementação, da própria medicina de modo geral, olha o quanto a gente está vivendo mais e melhor. Né? Então, a minha avó, eu me lembro da minha avó com 70 anos, era uma senhorinha. Hoje, a minha mãe, com 75, é uma mulher que dirige, carrega neto, tem um cognitivo bom, funciona bem. Então, assim, a gente olhar para isso, a medicina evoluiu, mas a suplementação também. Então, quando a gente pensa em suplemento, a gente tem que pensar em algo que eu vou tomar para otimizar o meu corpo, mas eu preciso entender a qualidade disso. Porque um composto com 5 magnésios não é um óxido de magnésio. Né? Então, a gente precisa entender. Eu preciso tomar produtos de qualidade, magnésio de qualidade, ômega de qualidade, vitamina D de qualidade, complexo B de qualidade, para que eu realmente otimize as minhas células. Então, o suplemento é esse benefício. Eu gosto muito, né? O Fabrício Assini fala de cérebro e ele fala que o suplemento é o vento a favor para quem pedala. Então, o suplemento é essa contribuição que a gente dá para o nosso organismo quando eu já estou cuidando dele. Não adianta também só tomar suplemento e eu não me exercito, eu me alimento super mal, eu consumo álcool todos os dias. O suplemento não vai fazer mágica, mas ele sim otimiza o nosso corpo com certeza absoluta. Ainda mais quando associado a outras frentes, como a alimentação, né, um bom exercício físico, um sono de qualidade. Então, tudo isso é muito importante. Eu falei muito rápido na entrada aqui, mas você, como sócio da Farmalab, eu já te conheço há algum tempo. E uma das coisas que eu não estou aqui para puxar saco, mas uma das coisas que eu gosto muito e eu recomendo é a qualidade. Isso é uma coisa importante, porque como a gente estava conversando até anteriormente,
Hoje, para quem às vezes vai assistir não é de Campo Grande, às vezes é de outro estado, não vai sentir isso na pele. Mas, por exemplo, a gente como está na proximidade com o Paraguai, a gente vê muitas pessoas indo e trazendo um monte de suplemento, mas não precisa ir para o Paraguai não. Quantas pessoas vão para os Estados Unidos, chega lá e traz um monte, e às vezes não sabe nem da origem, não estou criticando a empresa, mas às vezes não sabe da origem do armazenamento, do cuidado, não foi individualizado para a necessidade daquela pessoa, então às vezes ela pode ter uma vitaminose. Então, esse é o cuidado que eu gosto com os nossos pacientes, se preocupar sempre com individualização e qualidade da matéria-prima. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu posso ir em outra farmácia? Não, pode ir em outra farmácia. Só, mas por que eu recomendo? Eu ganho alguma coisa? Não, eu não ganho. Mas por que eu recomendo? Porque a gente sabe a qualidade da matéria-prima. Porque hoje a gente vive, não só em Campo Grande, mas no modo geral, uma chuva, uma avalanche de farmácias para tudo quanto é canto. Mas e aí? E essa questão da qualidade, como é que funciona, né? Eu costumo dizer o seguinte, a manipulação em si, né, ela consegue muito individualizar. Né? Então, a gente trabalha o mercado individualizado. E eu acho muito interessante, porque hoje, no mundo atual, a gente tem o mercado do pool, que é para todo mundo. Né? Então, a gente tem as grandes redes, a gente tem a internet aí, que vende para todo mundo. Então, existe esse mercado, que é o mercado para todos. Né? Uhum. E a gente trabalha muito na manipulação o mercado individual. O que significa isso? Quando eu reponho, por isso que eu falo, por que a qualidade é muito importante? Porque se você está lá com o seu paciente, você viu que a vitamina D dele está muito baixa. Vamos dar um exemplo da vitamina D. Está muito baixa. É uma vitamina que você vai dosar. Então, você vai repor uma vitamina D de qualidade, de preferência associada a outras vitaminas lipossolúveis que dependem do óleo, para uma complementar a outra. Então, a gente faz um racional disso para eu repor essa vitamina, né? E quando eu medir daqui 2 meses de novo, eu entendo que vai ter que ter aumentado. Você suplementou. Então, o que acontece com a individualização e a qualidade desse produto? Eu consigo dosar. Né? Então, eu consigo dosar uma vitamina D, eu consigo dosar as vitaminas do complexo B, eu consigo dosar até hoje qual que é o nível de ômega 3 que está no nosso corpo. A gente tem exame para tudo hoje. Né? A gente tem muitos exames. Eu consigo ver padrões inflamatórios desse paciente. Como é que ele está? Eu dei a suplementação para ele melhorou os padrões inflamatórios, melhorou os padrões metabólicos. Então, o que a gente faz? A gente pega aquilo, o médico, né, o prescritor, o médico, o dentista, hoje a gente tem muita gente já que faz isso, o biomédico, né? Cada um na sua área mais faz. Então, eu analiso o exame desse paciente e falo, não, para melhorar esse paciente, eu vou suplementar assim, assim, assim. Então, na manipulação, a gente consegue essa individualização. As suas fórmulas são feitas para você, na dose que você precisa, e a gente vai, daqui a um tempo, dosar de novo e ver como é que foi essa resposta. Além da clínica. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e ela falou para mim assim, Adriana, eu nunca me senti tão bem e tão disposta. Eu nunca dormi tão bem. Eu nunca me senti tão disposta. Eu acordo antes do despertador. Eu estou ótima. Por quê? Porque ela está fazendo um acompanhamento que está fazendo nutrição para as células dela, está melhorando a qualidade do sono dela. Então, ela falou, eu me sinto muito bem hoje. Eu nunca me senti assim. Então, é isso que eu falo para as pessoas. Existe jeito. Né? Então, as pessoas falam, não, porque o cansaço faz parte, o esquecimento. Não, gente, não é normal. A gente não pode se acostumar com isso. Então, eu preciso olhar caso a caso, individualizar e tratar. Porque aí, assim, a gente consegue otimizar esse organismo. E tem uma outra coisa que eu vou falar, que eu acho que influencia muito também, porque, assim, cada paciente é de um jeito. Tem paciente que se adapta melhor a uma forma farmacêutica, Sim. diferente do outro. Por exemplo, a gente sabe que o paciente bariátrico, alguns medicamentos via comprimido não vai ser absorvido, tem que ser outra via. E aí, o que eu gosto muito, apesar de a gente vai mostrar isso só mais tarde, é a questão da variação das formas farmacêuticas, né? Porque isso você consegue individualizar também, nem tudo é comprimido. Eu queria até que você citasse as formas farmacêuticas que vocês trabalham para as pessoas que estão assistindo ver que, de repente, ela pode usar uma outra via de acesso. Às vezes ela não tolera, não consegue deglutir. Tem gente que tem, né, intolerância à cápsula. Claro que a cápsula é o melhor dos veículos, né, porque ela vem protegida, foi muito estudada, é o mais estudado. Mas, ok, não temos como utilizar a cápsula. O que a gente pode fazer, né? Então, hoje a gente tem muitas opções. A gente tem sachê,
A gente tem gotas, a gente tem xarope, a gente tem strip, que é aquele papelzinho, strip oral, que é via palato, né? A gente tem, na Farmalab, a gente tem um diferencial que são as pastilhas de alta compressão, que fazem contato com a mucosa bucal, porque a mucosa é uma via muito em alta. Por quê? Porque a nossa troca celular nas mucosas são muito altas. A gente fala que o turnover celular, né? Essa troca celular é muito alta. Então, é uma troca celular que sempre acontece. Então, a mucosa é uma mucosa que está sempre com uma célula nova. Então, ela absorve muito bem. Então, tem mucosa bucal, tem mucosa nasal. Então, hoje a gente tem muitas opções. Ontem, uma prescritora falou comigo de uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica dessa agora que faz por vídeo, né? Tem uma nova, né? Isso. E ela não estava tolerando nada. E a paciente precisava de um medicamento controlado, inclusive, que ela já tomava. E a paciente não estava conseguindo engolir o comprimidinho, que era muito pequenininho. A médica fez contato comigo e falou, Adriana, o que a gente pode fazer? A gente tomou a decisão de fazer em 2 ml de xarope para essa paciente. E aí a paciente conseguiu tomar o medicamento que ela estava sem conseguir tomar. Então, a gente vai achando saídas para ajudar os pacientes. Então, a gente tem sachê, a gente tem xarope, a gente tem gota, a gente tem flaconete, a gente trouxe aqui até para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é uma creatina num dadinho, que é uma balinha. Né? Então, por quê? Porque creatina eu preciso de ter uma dose diária para eu garantir que eu estou tendo absorção. Então, às você vezes a leva pessoa na não bolsa, toma né? só no pó. Então, eu coloco aqui na bolsa, pós-almoço, eu gosto de falar muito isso, com um cafezinho, é fantástico. Eu estou consumindo a minha creatina, né? E com isso eu estou também adoçando as minhas papilas, né? Com uma coisa que é boa, sem açúcar. Então a gente vai achando saídas, sim. E é muito legal isso, porque o paciente, é isso que você falou, bariátrico, uma criança às vezes não consegue. Então vamos adequar, vamos ver o que é possível para ajudar esse paciente. Então essa individualização também das formas farmacêuticas é muito legal e muito interessante. Olha, tá legal o papo, né? Ó, você não pode perder, porque a gente ainda vai mostrar mais coisas para você. Agora você vai lá na link, que agora o programa acaba aqui no Instagram, mas continua no YouTube. E no YouTube a gente vai ter mais informação para você não deixar de perder, tá bom? Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Adriana, e isso que você falou é o que eu mais gosto, forma farmacêutica. Né? Hoje a gente tem muitos pacientes bariátricos, a gente tem muita questão das crianças, e não tem coisa melhor do que a individualização da droga. Porque eu tenho um peso, uma altura diferente da sua, então a quantidade para mim tem que ser maior do que para você. E assim vai, claro que é tudo dosado. E isso não tem, não vou falar o nome das farmácias grandes aqui, dos grandes, mas assim, você vai a que mais tem aqui. Na drogaria, né? Na drogaria, é tudo, mesmo que o balconista vai pegar para você, é aquela 500 miligramas de tal produto. É aquilo, mas não é individualizado. E eu acho que isso compromete muito a saúde da pessoa. Porque uma coisa é você tomar, uma coisa que eu costumo falar, um medicamento para uma situação de emergência, uma fase aguda. Por exemplo, você precisa de um antibiótico para uma fase aguda. Correto. Okay. Mas, para você depois melhorar o dinamismo do seu corpo, você tem que ter uma complementação de alguns outros produtos, que isso não vai estar jogado numa prateleira ou numa dosagem generalizada. Eu acho muito melhor isso, como você comentou, criança. Por exemplo, o que vocês conseguem fazer para crianças, por exemplo, que hoje criança não brinca na rua, então tem pouca vitamina D. Né? O que você tem para criança? Hoje, por exemplo, vitamina D, tem gota. Né? A gente consegue fazer forma farmacêutica até chocolate. Olha, né? que Então, legal. olha que legal, porque aí a criança vai, né, consumir isso numa forma. E aí o que a gente fala é o seguinte: qual que é a diferença, né, para as pessoas entenderem, de drogaria e farmácia? Ah, legal. Drogaria é aquele lugar que tem tudo pronto, que é essas grandes redes que a gente vê. Tá? Então, ali é a drogaria. Que vende o cosmético, que vende... Ali é a drogaria. E vou até complementar. De validade, lá tá 2 anos, às vezes pode ficar num balcão. Pode ficar muito tempo. Depende das formas farmacêuticas, tem muito tempo. E assim, eu vim da indústria, né? Eu trabalhei muitos anos para a indústria farmacêutica. Eu acho a indústria farmacêutica... Eu sou
né, suspeita, eu acho fantástico. Por quê? Porque eles fazem grandes estudos para grandes populações. Graças a Deus que a indústria existe. Sim. Olha o que era a vida do diabético sem a insulina. Eu trabalhei com insulina há muitos anos. Olha o quanto isso evoluiu. Né? Então, é maravilhoso o que a indústria faz. Mas é isso, é para grande massa, tá ali. Né? É aquele produto pronto, é o antibiótico, é o anti-inflamatório para a fase aguda, que tem muita diferença. Sim. Né? Então, essa é a drogaria que está pronta ali e que é normalmente abastecida pela indústria farmacêutica, né? Que tem, claro, o seu lugar. E a gente passa na drogaria, né? Sim, eu claro. consumo drogaria, né? Aham. Porque a gente vai arrumar quero um medicamento para dor de cabeça agora, né? Eu sei que ali eu posso ter. Qual que é a diferença para a farmácia? A farmácia é aquela coisa que a gente pensa de antigamente, que a gente produz. Então, como é que funciona uma farmácia de manipulação? Eu compro os insumos, eu compro o ativo, eu compro o pó mesmo e transformo aquele pó num medicamento. Então, isso vai para uma balança, isso passa primeiro por um controle de qualidade. Então, ok, eu consigo estabilizar, esse pó tá ok, então disso a gente vai para o processo de laboratório. Aí eu tenho a pesagem desse pó. Aí eu transformo esse pó, por exemplo, em cápsula, jogo para um tabuleiro, que é uma pessoa, um humano que faz. Então eu jogo para um tabuleiro. Esse pó que está ali nesse tabuleiro tem que preencher todas aquelas cápsulas, não pode sobrar nenhuma unidade. Então eu jogo para um tabuleiro, fecho essas cápsulas, jogo para um pote. Desse pote eu fecho o pote, rotulo, confiro todas as doses. Para você ter uma ideia, o processo da farmácia, a gente tem 9 conferências diferentes que acontecem. Então, eu tenho 9 conferências de todo o processo que está acontecendo até chegar na mão do cliente. Então, é sobre isso, é sobre eu comprar o pó e entregar um produto final. Que é um produto final que vai precisar ter ação nesse organismo. Então, isso é muito legal, porque é como se fosse, eu falo isso, que é como se fosse a nossa cozinha, né? Porque eu compro arroz e entrego um risoto. Né? Então, é sobre isso. Eu compro a matéria-prima e entrego o produto pronto. E o que a gente espera desse produto? Que ele tenha qualidade, que ele consiga atender às demandas individuais desse paciente, que ele seja feito na via correta. Vamos dar um exemplo? A vitamina D, que a gente falou muito, ela é lipossolúvel. Então, é uma vitamina que tem que ser feita no óleo. Por quê? Porque eu absorvo melhor quando ela é no óleo. Então, eu preciso olhar para isso. Ela está sendo feita no óleo? Ela tem óleo? Quando você comprar uma vitamina D na sua casa, você comprou ela no óleo? Ela tem óleo ali dentro? Porque ela precisa do óleo para ser absorvida. Mesma coisa a ômega. Você pode ver que a cápsula do ômega é aquela molinha, né? Isso. A gente chama aquilo de soft gel. Por quê? Porque ele é um óleo. Então, ela tem que ser feita no óleo. Né? Então, isso tudo muda a absorção desse fármaco, né? Desse ativo, de como vai responder lá na frente. Mas essa é a diferença. A drogaria é aquilo que eu tenho tudo pronto. E a farmácia é a que produz e entrega o medicamento para o paciente. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar, vou reforçar um pouco o que você está falando, que é assim, a farmácia, eu e você, a gente procura mais a drogaria numa situação de fase aguda. Mas quando a gente quer prevenir, rejuvenescer, retardar o envelhecimento, melhorar a qualidade de vida, isso já é prevenção. E isso tem que ser de uma forma diferenciada, né? Individualizado, de preferência, né? Porque quando a gente fala disso de saúde hoje, eu falo isso muito na farmácia. A gente na farmácia, assim, eu vou te falar que eu não posso falar que é 0%, mas, sei lá, 2%. A gente faz um antihipertensivo, um inibidor de bomba, por exemplo, um omeprazol da vida. Isso não faz parte do dia a dia da Farmalab. Porque a Farmalab trabalha com saúde. Eu estou atendendo pessoas e pacientes que estão buscando ter mais saúde e qualidade de vida. Quando eu falo em saúde e qualidade de vida, eu estou falando em suplementar ativos, vitaminas, minerais que vão otimizar as minhas células. Por que a gente tem que pensar isso? Porque a nossa unidade morfofuncional é uma célula, não é? Nós somos aglomerados de células. Quando eu otimizo essa célula, eu otimizo um organismo de modo geral. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Mas eu estou olhando para o meu intestino.
Ok, você pode ter ativos voltados para o intestino. Mas quando você desinflama, você não desinflama só o teu intestino. Você desinflama as células do seu músculo cardíaco, do seu cérebro, de tudo. Então, eu estou otimizando esse corpo. Então, o que a gente pensa hoje quando a gente fala em medicina da saúde? A gente pensa em otimizar as células. Por quê? Porque se eu tenho uma célula mais funcionante, uma célula que morre menos, estraga menos a célula vizinha, né? Falando de forma para que as pessoas entendam, porque é isso que acontece. Se eu tenho células funcionantes, eu tenho todo um ambiente que funciona melhor. Se eu tenho células que a gente chama de zumbi, células velhas, eu tenho todo um ambiente que funciona de forma ruim. Então, o que a gente faz com a suplementação quando a gente pensa em saúde? Eu otimizo essa célula. Eu levo nutrientes para ela, eu levo vitaminas para ela, para que ela funcione melhor. E dessa forma, como a minha célula funciona melhor, o meu organismo funciona melhor. Então, quando a gente pensa em saúde hoje, é isso que a gente pensa. Em melhorar a qualidade das nossas células para que a gente tenha um organismo que funcione melhor e por mais tempo, com mais qualidade. Porque todo mundo vai envelhecer, nós não vamos fugir disso. Mas que a gente possa envelhecer melhor. Eu sempre falo, a prevenção é a melhor coisa. Eu, por trabalhar muito com sono, você sabe, eu sempre me preocupo em prevenir isso, porque você melhorando isso, você melhora o sistema imunológico, você melhora tudo. E a suplementação é um dos pilares importantíssimos na vida da pessoa. Só que as pessoas não enxergam. Muitas vezes deixa inflamar o corpo para cair numa fase aguda. E é muito melhor você depois cronificar e suplementar para você não ter esse tipo de problema. Te faço uma pergunta em cima disso. E no caso, para quem está assistindo, a gente está falando de envelhecimento, está falando de avançar a idade com saúde, mas tem coisas para criança também que o pediatra pode estar vendo, ou a mãe pode estar vendo, que ela já podia estar mexendo isso com a criança e a Pharmalab pode fazer um ativo melhor com relação à forma, porque hoje a criança tem dificuldade para engolir, né? Então, na verdade, assim, eu acho que isso é muito individual do pediatra, né? A criança é um público, eu falo isso, a criança e o gestante, né? É um público que precisa estar acompanhado por alguém, por algum profissional, né? Mas claro que muita coisa pode ser feita para essa criança. Hoje a gente tem na internet muita gente falando de otimização do cérebro, né? Por quê? Porque hoje, você concorda que as crianças têm um nível de informação muito maior. Muito maior. Se a gente não está conseguindo processar, você imagina uma criança, como é que ela se sente, né? Por isso que se defende tanto a não exposição, tanto a telas, essas coisas, porque realmente, gente, a cabeça não aguenta. Então, é claro que existe formas de a gente fazer uma suplementação para cérebro, uma suplementação de vitamina para essa criança, de forma que ela, num xarope, numa gota, mas normalmente esse é um público que a gente gosta, né? E exige que esteja acompanhado. Por quê? Porque o pediatra que consegue ter esse olhar, ele vai se destacar, né? Porque se você vai num pediatra bom e ele fala, olha, vamos repor o ferro dessa criança porque não tá legal? Vamos pensar no cérebro dela pra gente dar uma otimizada porque ela tá com muita atividade? Você vai olhar para ele diferente, falar, legal. Opa, não é? Esse cara sabe do que ele tá falando. E não as pessoas precisam tirar esse estigma de que é xixi caro, sabe? Ah, não, eu encareci. Não, gente, nosso corpo absorve. Ele tem receptor para isso. Né? Tudo que a gente repõe, o nosso que está comprovadamente, não estou dizendo de ativos que eu não estou inventando, mas esses básicos, complexo B, magnésio, vitamina D, ômega, própria creatina, né? Ativos que vão otimizar a função celular, como o NAD, que a gente trouxe para mostrar no nasal, isso são coisas que o nosso corpo tem. Então, quando você coloca para dentro, ele vai lá, absorve ele reconhece. E reconhece. Não, e né? eu falo porque muitas vezes o médico pediatra, eu falo porque eu já tive crianças, então receita tal suplemento e o que acontece? A maioria dos pais acabam indo numa farmácia ou numa drogaria. E muitas vezes pode mandar até para facilitar a questão dessa criança. Porque eu falei, as formas farmacêuticas podem ajudar muito, né? Doutor, e assim, você falou do sono, né? E eu queria falar desse assunto porque eu acho que as pessoas sofrem muito com essa questão sono, né? Muito mais do que a gente imagina, né? E aí, assim, você melhor do que eu sabe o quanto as pessoas estão usando o indutor do sono, né? Então, é muita gente usando o indutor do sono. Isso é um perigo. E a gente sabe do prejuízo que isso traz, não só para aquele sono daquela noite, mas para uma vida. Né? Então, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho disso, porque eu acho que as pessoas usam sem ter a menor noção, sabe? E isso é um crime que elas estão fazendo para o corpo delas, né? Gente, claro, agora eu já estou totalmente dependente disso.
Que pena, mas existe caminho, né? A gente consegue. Tem sim. caminho. Eu acho que eu cheguei a comentar com você há um tempo atrás. Teve uma paciente que veio. Isso não é vaidade o que eu vou falar. Ela saiu dos Estados Unidos para vir aqui tirar o vício do Rivotril, porque lá ninguém tirava. E o Rivotril é um dos piores, né? Que acabam dando outras complicações, como Alzheimer e tudo mais. E essa questão do sono me preocupa muito, porque assim, eu uso muito para o sono a questão do aparelho, um aparelho interno, para melhorar o fator respiratório. Porém, quando a pessoa chega lá, Adriana, não é só o aparelho, é um fator respiratório. Você sabe, todo paciente meu, eu suplemento o sono porque sempre ele vai estar com déficits, ele vai estar numa fase ou aguda ou crônica. Então, se não intervir nessa suplementação para melhorar a qualidade do sono dele, na produção de GABA. Por exemplo, quando a gente faz lá uma melatonina diferenciada, não é a melatonina igual ele vai comprar na drogaria, porque aquilo vai inibir outro eixo hormonal dele, aí depois ele não vai produzir cortisol como tem que produzir, ele vai se arrastar. Então, esse alerta que eu faço, é até legal porque ela me deu a oportunidade de falar que geralmente eu não falo. Mas por que eu acho que isso é importante? Porque eu vejo médicos renomados indicando indutor do sono. E isso... A curto e médio prazo vai dar uma complexidade muito alta nesse paciente, porque isso vai inibir a produção do eixo hormonal da hipófise, porque não vai ter o sono profundo, porque ele vai desligar. Então, esses indutores do sono eles desligam a pessoa. Então, desligando a pessoa, ela não vai produzir o que tem que produzir. E, na verdade, isso é muito mais barato você suplementar a pessoa e equilibrar minerais, equilibrar com suplementos, melhorar a qualidade dele para ter um sono mais profundo. E lá a gente avalia muito essa questão de não é a questão de dormir, e sim dormir com qualidade. Porque aí sai muito mais barato depois, porque ele não vai precisar, vai diminuir a produção, vai diminuir a questão de ter que tomar hormônio, porque ele vai melhorar a produção interna endógena nele, né? Então, você acaba otimizando muito, porque eu me preocupo muito. E hoje, depois da pandemia, está uma avalanche de indutores do sono. Só que assim, olha só, colocaram isso lá atrás e hoje já estão colhendo frutos, porque já está dando problema em pessoas. Não, e eu acho que o mais complicado disso, claro, vem a demência, vem tudo Isso. depois, mas o mais complicado disso é que essa pessoa não está descansando. Não tá. Então ela já vive muito mal. Ela não descansa, porque é isso que você falou, desliga, mas o nosso corpo não precisa ser desligado. Não. Ele tem que fazer um equilíbrio durante o sono. Isso. Ele faz processos enquanto a gente reparo, dorme que são muito importantes. Quando eu tomo indutor do sono, eu não faço esses processos, né? Eu simplesmente desligo. Então a pessoa não reestabeleceu o que ela precisava durante o sono. Então essa pessoa já vive muito mal. Né? Ela finge que dorme, ela finge que tem energia, né? Então, assim, as pessoas não podem se acostumar com isso, é isso que eu falo. Existe saída, existem profissionais capacitados, existem suplementos que vão te ajudar a ter mais, sim, qualidade de vida. Eu falo que hoje o sono é tão ou mais importante que o exercício. Não se negocia mais dormir bem. Não tem essa história de ficar acordado madrugada. Madrugada não foi feito para ficar acordado. Eu falo isso muito para os meus filhos. Agora é dormir e acabou. Eu não tenho sono, fecha o olho. Você vai dormir. Por quê? Porque a noite não foi feita pra gente ficar zanzando. A gente tem que respeitar o corpo. Na minha casa, se o telefone toca 9h30 da noite, eu falo, gente, o que aconteceu? Porque eu já acho que é uma coisa muito séria que aconteceu. Que alguém está tentando falar 9h30 da noite que nós já estamos tudo deitados. Sim. Né? Por quê? É perfeito? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente prioriza algumas coisas. Exercício físico, sono de qualidade. As crianças precisam disso para crescer. É verdade, né? Sim. Então, para se desenvolver. É verdade. Então, é muito importante. Então, a gente não negocia mais sono, a gente não negocia mais exercício físico. Hoje em dia, as pessoas precisam priorizar isso, né? E reforçando um pouco isso, sono, a questão da alimentação também, porque o que acontece? A pessoa tem que ter um padrão alimentar adequado, porque hoje tudo industrializado, ela não absorve o que ela tem que absorver, absorve porcarias. Então, o que acontece? Ela não pode viver ali, o sono, a alimentação, são pilares essenciais para que até o suplemento faça um efeito melhor. Né? Porque às vezes não faz aquele efeito do que tem que ser, porque dorme mal, come mal.
e acha que existe uma pílula mágica. Não Não tem. existe pílula mágica. A gente Não tem que sair da zona de conforto. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que, sim, eu sou super a favor, né? Esse é o mundo que eu vivo, de suplementar, de fazer, de falar onde eu preciso melhorar. Eu sempre falo isso. Qual que é a queixa principal, né? Quando a gente fala para profissional. O que seu paciente veio reclamando? O seu. Aí veio reclamando do sono. Então, vamos melhorar isso primeiro. Isso não quer dizer que é só o sono que a gente precisa melhorar. Mas vamos melhorar isso primeiro. Então, assim, a gente tem saída, sim, hoje, para ajudar a pessoa. Claro que tudo passa por querer, né? Tudo passa por querer. Tem que saber se a pessoa quer também. Mas, a partir do momento que ela quer ter mais qualidade de vida, que ela quer ter mais saúde, é muito importante, sim, que a gente faça o conjunto de tudo isso e o suplemento tem o seu lugar, com certeza absoluta. Plagiando a sua fase, querer é poder. Tem que querer, né? Tem que querer. Não tem jeito, você não empurra quem não quer. É verdade. Então, assim, mas eu quero mudar de vida. E é um passo de cada vez, né, doutor Plácido? Isso que eu falo, não é... Ninguém vira a chave da noite pro dia, não é? É um passo de cada vez. Eu tomava café com açúcar, agora eu tento tirar um pouco desse açúcar, né? Então, é uma coisa de cada vez. Você vai sair correndo uma maratona de 42? Ninguém sai. Né? A pessoa começa correndo 2, começa correndo 3, começa correndo 5 e ela vai evoluindo para isso. Então, tudo é um processo que eu acho que passa pela vida. A gente está aqui para evoluir, né? Então, a gente também tem um processo de evolução no cuidado com a nossa saúde, né? Papo bom, né? Olha só, a gente está chegando no final do programa, mas, Adriana, eu quero te agradecer. Aqui a gente está num programa de 30 minutos, mas se deixar a gente fica pelo menos 3 uma horas. hora, 3 brincando, porque tem muito assunto. Adriana, eu quero colocar à disposição aqui, sempre que você quiser, trazer novidades e trazer pessoas para a gente debater sobre isso, está aberto, porque assim, eu até peço você que está assistindo, curtir, compartilhar, vai no link lá da bio, que tem bastante coisa interessante, porque nosso programa gosta de trazer essas novidades na saúde. E, Adriana, agradecer mesmo de coração, porque você sabe que eu gosto muito de você, da sua expertise, dos produtos que você produz, mas colocar à disposição sempre que você precisar e colocar agora as câmeras para você falar com o público e te colocar à disposição se precisar de mais uma vez. Estamos aqui, com certeza. Ai, que bom, que bom. Não, eu acho que é muito legal esses programas como esse, né, que falam de saúde e que vêm esclarecer para as pessoas, porque a gente vive num mundo com tanta informação, a gente já nem sabe mais o que é real e o que não é, né? Eu sempre brinco isso, pensa sempre que não é real, depois a gente vai avaliar. Verdade. Porque hoje, infelizmente, a informação está muito distorcida também. Então, eu acho que orientar as pessoas é muito importante e ver, assim, cada vez mais pessoas falando de saúde, cuidando da saúde, porque a saúde não passa por um corpo bonito, né? Eu falo isso muito. É muito mais uma saúde mental, uma saúde você se sentir bem, você se organizar, você se equilibrar com tantas coisas que a gente tem na vida. Isso é ter saúde. Né? Então, não é só um corpo bonito, isso é a consequência de você cuidar um pouco mais da sua saúde. Mas, assim, eu espero que realmente a gente possa chegar para mais pessoas e que mais pessoas possam cuidar da saúde, da qualidade de vida e que cada vez mais, né, a gente tenha profissionais, né, com essa visão, né, de que a gente pode, sim, otimizar o organismo, que a gente pode, sim, tratar melhor as nossas células, com isso ter mais longevidade, mais qualidade de vida, mais sono de qualidade. Eu acho que esse é o grande objetivo de quem trabalha com saúde. Esse é o propósito. Mude de vida. Com certeza. Até semana que vem.